Alexandre Carvalho, de volta para a segunda parte do livro United States Olympic Book, de 1960. Acompanhe meus blogs, Geografia Olímpica e Olitalk 2020 e também o canal no YouTube Sovurso. Continuando a apresentação desse livro norte-americano, que possui um trabalho muito bom de estatístico, e vamos falar agora, entrar na segunda parte da filmagem, falando a partir agora do capítulo do ciclismo. A Itália dominou as competições de ciclismo, conquistou 5 das 6 medalhas de ouro, perderam só na prova individual de estrada, que houve a vitória do soviético Kharitonov. Santi Gaiardoni, italiano, foi destaque, vencendo as provas de velocidade e do quilômetro, feito raro dentro do atletismo, do ciclismo mundial. Aqui as competições, os resultados. Os norte-americanos na época não tinham tradição no ciclismo, não ganharam medalha. Já aqui as competições de hipismo. Os norte-americanos obtiveram medalha na prova de saltos, a competição individual de saltos, o domínio dos italianos, né, o Raimondo Dinzio e o Piero Dinzio, que conquistaram medalha, David Brun do Reino Unido, bronze. Aí a competição individual também dos 3 dias, o Lawrence Morgan, da Austrália, conquistou a medalha de ouro. Grande domínio australiano na prova, também venceu a competição por equipe. E na competição de saltos, a vitória da Alemanha, com os Estados Unidos, conquistando a medalha de prata. A disputa de adestramento houve só a prova individual, onde a União Soviética, com Sergei Filatov, conquistou a sua primeira medalha de ouro na história no hipismo dentro de Jogos Olímpicos. Aqui essas fotos, William Steinkraus, na prova de salto. Steinkraus foi campeão olímpico em 1968 na prova individual, que o outro norte-americano, o veterano Frank Chapot, e o Hugh Milley, também na prova de saltos. Os Estados Unidos não tiveram um bom desempenho nos saltos, né? Tiveram só essa medalha aqui por equipes. Aqui as competições de esgrima, domínio da União Soviética, também um bom resultado da Itália. A Hungria continuou hegemônica nas provas de sabre. E aqui as fotos. Essa foto aqui do Viktor Jdanovich, da União Soviética, ladeado pelo Yuri Siskin, e o Axel Axelrod, do Albert Axelrod, dos Estados Unidos, conquistou a medalha de bronze. Eu até achei curioso uma foto de um soviético em primeiro lugar, dentro de um livro norte-americano, na página dedicada à esgrima, mas aí eu lembrei do resultado aqui do Axelrod, que conquistou a medalha de bronze. Aqui os resultados, esgrima, a parte de estatísticas, eliminatórias e tudo mais. O hóquei sobre a grama, que teve um domínio que o Paquistão quebrou a invencibilidade da Índia. E as competições de ginástica, aqui alertando a primeira colocação do Japão, seguida, e os soviéticos, né? Rússia, mas na verdade eram soviéticos, já que a maioria dos ginastas aqui da União Soviética eram ucranianos. Os melhores ginastas soviéticos dos anos 50 e 60 eram da Ucrânia, da Armênia, né? Que teve 2 grandes campeões, Shaginian e Azarian. Então aqui os resultados da ginástica masculina. Os soviéticos conquistaram 5 medalhas de ouro, os japoneses conquistaram 4. No feminino, as soviéticas conquistaram 15 de 16 medalhas possíveis, 5 de 6 ouros possíveis. Aqui fala, todas menos uma medalha das 16 concedidas à Rússia. Na verdade, União Soviética. Aqui o resultado das competições femininas de ginástica.
E aqui o Robert Beck, falando do Robert Beck, um erro no hipismo custou-lhe a medalha de ouro no pentatlo moderno. Aqui, ó, o Robert Beck conquistou medalha de bronze. Conquistou medalha de bronze no pentatlo moderno, e a equipe norte-americana também ficou com a medalha de bronze. Sucesso da Hungria com Ferenc Nemeth e a equipe. 2 medalhas de ouro para a Hungria, tradicionalíssima Hungria no pentatlo. As provas de remo, né, as vitórias só no 4 com dos Estados Unidos. E aqui lamentando, né, falando da Alemanha, conquistar 3 medalhas de ouro, incluindo a do 8. O barco 8 com é tradicionalíssimo nos Estados Unidos. Então eles tinham assim uma certa um objetivo de pelo menos vencer essa prova do 8 com. Aqui a equipe de 8 dos Estados Unidos, que nem medalha conquistou, e aqui os remadores, o 2 com, o 4 sem, né? O 2 com e o 4 sem. Aqui aqui o 2 com foi medalha de bronze, e o 4 sem conquistou a medalha de ouro. Foram essas 2 medalhas conquistadas pelos Estados Unidos nas provas de remo. Então a equipe do 400 e do 2 com. 2 com bronze e o 400 medalha de prata. Aqui a medalha de prata do 400 John Serry, Richard Wales, Theodore Nash e Arthur Airholt Jr. E ali a equipe do 200 com Findlay, Henry Mitchell e Richard Drager. Fantástica. Estados Unidos tradicionalíssimos no remo. Depois ficaram um tempão sem conquistar a medalha de ouro, voltaram a conquistar só em 2004. Haviam conquistado em 64. Teve medalha de ouro nos Jogos de 84, mas houve o boicote, né, da Alemanha Oriental, né, da União Soviética, das grandes forças. Os resultados no remo. Aqui as competições de tiro. O William Macmillan dos Estados Unidos conquistou a medalha de ouro na pistola de tiro rápido. Aqui fala dos resultados, o texto. As eliminatórias norte-americanas, seletivas. E aqui as provas de revezamento. A Wilma Rudolph recebendo a passagem garantindo a vitória para os Estados Unidos. E aqui os norte-americanos chegando em primeiro lugar no revezamento, 4 por 100, mas desclassificados por uma passagem ilegal do bastão. Um grande momento dos Estados Unidos nos Jogos, né? A vitória do Otis Davis derrotando Karl Kaufmann da Alemanha, uma final dramática dos 400 metros. O Otis Davis vence a prova, o Kaufmann quase chega e acabou se esfacelando aí no chão. Aqui o exausto Otis Davis, aqui comemorando, talvez estivesse aguardando o resultado. E aqui a medalha de ouro, ele aqui com o bastão, também no 4x400. Foi um grande herói dos Estados Unidos no atletismo desses jogos, com suas 2 medalhas de ouro. Grande Otis Davis. Aqui as competições femininas, o arremesso do peso, a medalha de ouro para Tamara Press da União Soviética, Erlen Brown dos Estados Unidos, conquistou a medalha de bronze, Johann Lüttke da Alemanha, prata. Aqui o William Neider conquistando a medalha de ouro no arremesso de peso, e o Alfred Orter no lançamento de disco, conquistando sua 2ª medalha de ouro. Ele que seria campeão também em 1964 e em 1968. E em 1980, aos 44 anos, fez a melhor marca da sua vida, com 69 metros e 46 centímetros.
Curioso notar que no arremesso de peso os norte-americanos conquistaram as 3 medalhas. William Knider, ouro. Perry O'Brien, prata, que foi campeão em 52 e 56. E o Dallas Long, medalha de bronze, que foi o futuro campeão em 1964. As competições de basquetebol, que os norte-americanos jogando contra os soviéticos. E o pódio, os norte-americanos na primeira colocação, com Jerry West e o Oscar Robertson. O Vladimir Marques do Brasil, medalha de bronze, e aqui os atletas da União Soviética. Volinov, conquistando a medalha de prata. Torneio de basquetebol. As competições de boxe, que Wilbert McClure lá sendo coroado campeão. O Cassius Clay conquistou a medalha de ouro, categoria 81 quilos. E o Edward Crook, outro grande campeão dos Estados Unidos. Foram 3 medalhas de ouro. Nas competições de luta livre, os Estados Unidos causaram uma grande surpresa ao conquistarem as 3 medalhas de ouro. Terence McCann, Shelby Wilson e o Douglas Blubaugh. Aqui fala na foto, ó, left to right, Shelby Wilson, Terence McCann e Douglas Blubaugh. Timaço dos Estados Unidos. Um grande feito da luta norte-americana. Um grande feito dos norte-americanos. Aqui, ó, basquetebol, atletismo, Watts Davis, né? Tudo aqui foi... Tava meio desfocado aqui, né? Parecia meio desfocado o pessoal da luta livre. Eu me perdi aqui no livro. Não, tá aqui. Então, os campeões os norte-americanos, vencedores, ganhadores de medalha de ouro na luta livre. Aqui o torneio de futebol, um lance do jogo da Polônia. E o Gary Anderson, do tiro, que depois seria campeão em 64, 68. Poderosa equipe norte-americana. Aqui os resultados do tiro. Vitória do William Macmillan na pistola de tiro rápido. Os soviéticos novamente dominaram as competições de tiro ao alvo. O futebol teve a vitória da Iugoslávia. E agora aqui a natação, né? Um grande duelo entre norte-americanos e australianos na natação masculina. E o domínio norte-americano na natação feminina. Aqui as competições, os vitoriosos norte-americanos, aqui, ó. John Conrad, da Austrália. O John DeWitt venceu os 100 livre, derrotou o Lance Larson. Só que houve muita polêmica nessa prova, porque o Lance Larson teria chegado à frente, o John DeWitt teria perdido, aí teve o vídeo, pelo vídeo o norte-americano teria vencido, mas o árbitro decidiu que não. Então ficou uma situação um pouco constrangedora, né, em relação a esse resultado da natação. Os 400 livre, a vitória do Murray Rose de novo, e nos 1500 John Conrad também conquistou medalha para a Austrália. Aqui o revezamento, os Estados Unidos venceram o 4x200. David Taylor da Austrália foi bicampeão nos 100 metros nado de costas, havia vencido em 56, que Michael Troy venceu os Estados Unidos, venceu os 200 borboleta, os 200 peito, William Mulliken conquistou medalha, e o 4x100 medley, revezamento que estreou nesses Jogos Olímpicos, os Estados Unidos conquistaram a medalha de ouro.
Curioso notar também que os norte-americanos, nessa prova de 4 por 100 medley, eles nunca perderam. Nunca perderam a prova de 4 por 100 medley. Só em 1980, quando boicotaram os jogos. As competições de saltos ornamentais também, o Gary Tobian e o Bob Webster conquistaram vitórias. E aqui as competições femininas. Um forte domínio das competidoras norte-americanas. As competidoras norte-americanas dominaram amplamente, só que perderam nos saltos ornamentais, né? A Ingrid Kramer, da Alemanha, venceu as provas de trampolim e plataforma. Aqui a Dawn Fraser foi campeã nos 100 livre, nos 400 livre a Christy von Salza conquistou vitória, o 4 por 100 vitória dos Estados Unidos, nos 100 costas Lindbergh conquistou medalha de ouro. Aqui a prova de trampolim e plataforma, no nado borboleta, Carolyn Schuller e Anita Lonsbrough, do Reino Unido, venceu os 200 peito, o 4 por 100 medley, vitória dos norte-americanos. Os norte-americanos, na verdade, perderam só a prova de 200 peito, né? E a prova de 100 livre. Domínio muito forte das norte-americanas. Polo aquático, a vitória da Itália. A Itália, que havia sido campeã em 1948, conseguiu vencer novamente a poderosa equipe da Hungria. Os soviéticos teriam ficado com a medalha de prata. Aqui o levantamento de peso. Os Estados Unidos conquistaram a medalha de ouro com Charles Vince, na categoria mais leve. Os soviéticos conquistaram 5 das 7 medalhas de ouro e a outra medalha de ouro acabou indo para a Polônia. Charles Vince foi o grande campeão dos Estados Unidos e havia sido campeão também em 1956. Aqui falando dos lutadores norte-americanos, curioso que os 3 de óculos foram os campeões do Douglas Blubaugh, o Terence McCann e o Shelby Wilson. Curiosa essa foto, né? A gente vê que os 3 competidores dos Estados Unidos que usavam óculos foram os campeões do torneio de luta livre. Muito interessante. Aqui mais falando dos resultados, a luta greco-romana. Na luta livre, Turquia e Estados Unidos dividiram as medalhas de ouro. A Alemanha ganhou outra. E na greco-romana, União Soviética e Turquia, 3 de ouro cada um. As outras acho que foram para a Bulgária e Hungria, né? Se não me engano. Bulgária, o Dimitar Dobrev. E a outra para a Hungria, não lembro. Foi para a Romênia. Foi para a Romênia. O Dumitru Pirvulescu. Aqui as competições de vela. Os Estados Unidos conquistaram medalha de ouro no 5,5. Os Estados Unidos são tradicionalíssimos na vela. Aqui, os Estados Unidos venceram a prova. E a União Soviética conseguiu uma medalha de ouro na classe Star. Os soviéticos conquistando a primeira medalha de ouro de sua história na vela. A Grécia na classe Dragão. A Noruega na Flying Dutchman. E a Dinamarca, novamente na classe Finn, com o grande Paul Elvestrom. Paul Elvestrom conquistou a sua 4ª medalha de ouro em prova individual na vela, grande dinamarquês. Depois ele competiu com a filha dele nos anos 80. Aqui já os locais de competição, né, locais de competições dos Jogos de 1960. E essa foto, a número 3, a Chris von Salza, campeã dos 400 livre, fazendo um treinamento. Mais provas de natação, aqui a polêmica final dos 100 metros nado livre, né, que teve o John DeWitt da Austrália, o Lance Larson dos Estados Unidos. Aqui o Lance Larson teria chegado à frente na raia 4, e parece mesmo, é bem visível que o Lance Larson
chegou à frente, aqui na raia 4. John DeWitt na raia 3, começa a sua última braçada, ó. E o Lance Larson na 4, ó, tá chegando. Aí. E acabou perdendo. Foi um certo escândalo, né, esse resultado. A Ingrid Kramer, da Alemanha, que venceu as 2 provas, e o Gary Tobian, que foi o campeão no trampolim. Aqui a piscina, né, o estádio onde foi disputada a natação, e aqui a largada da prova masculina de 100 costas, vencida na raia 5 estava o americano, Frank McKinney, vencida pelo David Taylor, da Austrália, que conquistou o bicampeonato olímpico na prova. Mais momentos aqui dos saltos ornamentais, o Robert Webster, campeão, foi o campeão da plataforma, o Robert Webster. Aqui embaixo o Gilberto Elsa e o Jeff Farrell, dos Estados Unidos, e a Paula Myers-Pope, né, que medalhista de prata no trampolim na plataforma, acabou perdendo para a alemã, a Ingrid Kramer. A Chris von Saltz, dos Estados Unidos, vencedora dos 400 metros nado livre. E aqui a prova de 100 borboleta. Foi a Caroline Schiller, dos Estados Unidos, que venceu. Aqui é uma eliminatória. O levantamento de peso, o grande campeão dos Estados Unidos, né, o Charles Vince, conquistou o bicampeonato, havia sido campeão também em 1956. Aqui o James George, uma competição de fossa olímpica no tiro ao alvo. Aqui as provas de remo, o 2 com, os norte-americanos perdendo aqui para a Alemanha. E aí o 400 dos Estados Unidos conquistando a medalha de ouro. Aqui o 400 dos Estados Unidos conquistando a medalha de ouro. Outros momentos aqui, as competições de esgrima, o Axel Ruud, aqui uma ginasta tcheca, ciclismo tandem dos Estados Unidos. Na foto número 3, os norte-americanos campeões, né, o James Hunt, Dave Smith e o George Day, campeões na vela. O resumo da vela é que finalmente os Jogos de Inverno. Os Jogos de Inverno foram disputados lá nos Estados Unidos, em Squaw Valley. Então, a terceira parte desse livro eu vou iniciar com os Jogos de Inverno. Portanto, aqui Alexandre Carvalho, blog Geografia Olímpica, Olitok 2020 favoritos para Tóquio, e do canal do YouTube Sovurs. Alexandre Carvalho, volto posteriormente para a filmagem da terceira parte. Obrigado e apoie os blogs e também o canal do YouTube. Obrigado.